Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Mas antes de nós começar a nossa aula, não se esqueça, inscreva-se no canal e coloca um like no vídeo. Hoje vamos falar sobre tipos de grandezas físicas. Na aula passada eu disse que ia me falar de unidades, mas ainda é importante nós entendermos bem esse tema aqui. Olha, tipos de grandezas físicas. Nós vimos que grandezas, é tudo aquilo que dá para atribuir uma unidade. Vimos que as grandezas podem ser físicas ou não físicas. Agora as físicas. As físicas existem dois tipos. Temos as escalares, temos aqui no quadro, e as vetoriais. Hoje então vamos aprender a diferença entre essas duas. Mas vamos entender bem qual é a diferença entre essas duas grandezas. Há uma grande confusão que alguns dos nossos estudantes fazem com relação à diferença entre direção e sentido. Isso aqui também vamos aprender e é importante que compreendamos bem isso antes de nós passar para as aulas das unidades. Então, colegas, as escalares têm apenas um valor numérico. As escalares, para expressar a sua intensidade, a sua quantidade, vemos que as grandezas têm uma certa quantidade. Então, para expressar essa quantidade, só precisamos de um valor numérico que é a sua unidade. Claro, temos que ter uma unidade que é a característica principal das grandezas físicas. Temos aqui um exemplo de grandezas escalares, grandezas físicas escalares nesse caso. Temos aqui a massa igual a 2 kg. Temos o tempo igual a 4 segundos. Simplesmente o seu valor já diz tudo, está totalmente caracterizado. Valor e unidade só. Já não existe mais outra coisa aí que vai tornar essa grandeza completa. Mas já as grandezas físicas vetoriais, simplesmente um valor numérico e unidade não está totalmente, não está apresentada na sua totalidade ou totalmente compreendida. Para ser bem compreendida ou para ter um sentido completo, nós temos que apresentar também a sua direção e sentido, sim, porque as grandezas vetoriais, ao terem uma quantidade, ao terem uma certa intensidade, eles fazem sempre em uma direção e um sentido. Agora, se nós não colocarmos essa direção e sentido, não significa que está errado, Simplesmente, às vezes, não soubemos qual é a direção em que se deu um determinado fenômeno e essas grandezas apareceram. Mas quando não aparece a direção e sentido, essa grandeza vetorial está colocada de uma forma escalar. Então, está aqui, grandezas vetoriais, valor numérico, direção e sentido. Mas o que é uma direção? Há uma grande confusão. Na realidade, alguns dizem que existem três tipos de direção, as horizontais, as verticais e as oblíquas. Também está certo, Mas, só que o que é oblíquo para nós pode não ser oblíquo para uma outra pessoa. Então, eu posso definir simplesmente que direção é um eixo. Uma reta, um eixo é uma reta que se deu um determinado sentido e se deu um ponto, chamado de origem. Temos aqui, por exemplo, um eixo, Temos aqui um corpo a se movimentar com uma certa velocidade. A grandeza vetorial que eu tomei aqui como exemplo é a velocidade. Temos aqui, por exemplo, um corpo a se movimentar daqui para aqui. Para termos um eixo lá, temos que escolher simplesmente o sentido positivo. Eu escolhi que o meu sentido positivo vai ser daqui. Temos aqui uma reta, mas ainda assim temos que escolher o sentido positivo. Então temos aqui, velocidade vai ser igual. De um exemplo, vamos imaginar que esse corpo está a se movimentar com uma velocidade de 24 metros por segundo. É o que imaginei. Temos aqui velocidade igual a 24 metros por segundo. Tá fixe, 24 metros por segundo, mas se move aonde? Olha, se move nesse eixo, Os eixos são representados por letras minúsculas com uma seta em cima. Existem milhões ou existem infinitas, temos aqui uma nota, Existem infinitas direções, Existem infinitas. Então, se você sabe em que direção está se dar uma certa grandeza vetorial, então tem que colocar, Vai ter uma informação, vai ter completa assim. Está aqui, 24 metros por segundo no eixo dos T, porque eu conheço a direção em que esse corpo se movimenta. Já isso aqui é um outro corpo, também está se movimentando num outro eixo, são direções diferentes, são retas diferentes. Aqui esse corpo está se movimentando no eixo dos U, deixa aqui acrescentar eixo dos U, Eles são 24 metros por segundo, mas está aqui, os dois estão a se movimentar com a mesma intensidade, o mesmo valor numérico, mas em direções diferentes. Então, as grandezas vetoriais, o seu valor numérico, simplesmente o valor numérico não as define, porque das grandezas podem ter o mesmo valor numérico, mas por estarem em direções diferentes, então isso vai mudar tudo. Vocês vão conseguir perceber, quando nós estivermos a fazer de cálculos de cinemática vetorial e tudo mais, vocês vão perceber a diferença que as direções fazem nas grandezas físicas. Então temos aqui um exemplo de várias direções, vários eixos
em que os corpos podem se dar, né? São sempre representadas por letras minúsculas, então nós temos que colocar, por exemplo, se um corpo tiver a se movimentar aqui, eu vou dar a intensidade e também o eixo em que ele pertence, né? Então temos que colocar isso tudo. Agora, o que é sentido? Né? Então, cada direção tem dois sentidos, o positivo e o negativo. Então, não se pode falar de sentido sem antes conhecermos a direção, porque os sentidos estão dentro das direções. Né? Então, no mundo só existem dois sentidos, o positivo e o negativo. Cada direção possui dois sentidos. Primeiro, um que nós consideramos como positivo, temos que escolher um positivo. Você quem escolhe, é da tua autoria. E o outro que nós consideramos como negativo, né? Que é o contrário. Se você escolher, eu por exemplo escolhi que essa direção daqui é positiva, né? Quer dizer que se tiver uma outra grandeza, né, a expressar a sua quantidade no sentido contrário, então vamos dizer que é sentido negativo. Temos aqui um exemplo, até deixa eu colocar aqui o menos, esqueci de colocar aqui o menos, está aqui. Temos aqui, por exemplo, uma determinada pessoa a correr, né, a se movimentar no eixo, um eixo que eu conheço, a pessoa está se movimentando no eixo B, essa é a direção B. Mas eu escolhi a direção B, o sentido que eu escolhi como positivo é daqui para aqui, né? Nesse caso daqui para aqui. Mas o corpo está se movimentando assim, então vou meter esse menos aqui, indicando que ele está se movimentando na direção B, mas no sentido contrário. Então, aqui, esse elemento que fica aqui diz qual é a direção e se é positivo ou negativo, estamos a falar dos sentidos, tá? Então, é muito interessante e muito importante essa aula e esteja então ligado ao próximo quadro, vamos falar um pouco sobre a conversão de unidades, mas não tanto porque essa aula vai ocupar ainda muitas partes das nossas videoaulas mais em frente. Bom, olá pessoal, voltamos, né? Esse aqui é o segundo quadro que vai falar sobre as conversões de unidades no SI. A aula passada, né, já mostrei as 7 unidades fundamentais, então vamos trabalhar ainda com isso, e os submúltiplos e os múltiplos, né? Então temos aqui, olha, os múltiplos é utilizado junto com as unidades principais para expressar coisas muito grandes. Já os submúltiplos para usar coisas pequenas. Eles podem se utilizar a qualquer tipo de unidade. Eles não são restringidos a nenhuma unidade. Por isso é que eu coloquei aqui, né? Aqui está aqui os submúltiplos, né? Aqui vem a unidade principal. Deixa eu escrever. Unidade, ponto principal, né? Principal, né? Aqui vamos colocar a unidade principal que nós escolhermos. Aqui nós temos os múltiplos, né? Aqui onde temos caixa vazia, aí você que sabe, né? Vocês é que sabem se vão colocar que tipo de unidade. O estudante é quem escolhe, né? Se vamos colocar aí, porque eles usa-se para qualquer tipo de unidades. Mas as unidades, né? Vamos falar primeiro das unidades de distância, né? Vamos falar primeiro da unidade de comprimento, que é o metro, né? Temos depois vamos falar das unidades de volume. Não, vamos falar primeiro de comprimento, depois de área, depois de volume, e vamos falar depois de grama, de tempo, então vamos ver muita coisa. Então, existem outros múltiplos, são vários. Depois, nós vamos disponibilizar para vocês a tabela, né? Também tem na internet, podem ir lá ver. Temos o giga, temos o mega, né? É muita coisa, mas essas são as mais básicas, né? Um princípio, para vocês perceberem como é que se faz então uma conversão de unidade, né? Aqui tem um truque, existem vários truques de conversão, mas isso aqui também é fixe, principalmente para quem está começando agora em física, tá, né? Então vamos falar ainda de unidades de comprimento, né? Vou colocar aqui comprimento, que é o metro. Então vou colocar aqui o metro, né? Vou colocar aqui o metro, temos aqui metro, temos decímetro, né? Temos aqui o nome desse submúltiplo está aqui, é mil, o C é o centi, o D é o deci, e depois temos aqui os múltiplos, né? Claro que tem mais, mas eu meti apenas 3 para eu vos explicar aqui um truque básico, muito fixe. O DA é o DACA, o H é o hepto e o K é o quilo, né? Aqui meti seus valores, eles são números, assim como pi são letras, né? Mas na verdade eles são números, né? Então é bom memorizar, né? Não é necessário ser apenas, não é necessário ser hoje, agora, né? Isso vai indo, ficando memorizado à medida que as nossas aulas vão indo avançando. Então vamos lá, né? Continuar, vamos falar sobre o metro, a unidade de distância. Vamos ver como é que vamos converter. Um truque básico, a aula de unidade vai ocupar várias aulas, né? Então não se preocupem. Aqui só vou dar a introdução, né? E em outras aulas, se calhar 3 aulas que vão vir a seguir, 4 aulas,
só vai falar de unidades porque existem muitas unidades, precisamos de converter bem as unidades, tá, né, colegas? Vamos lá então. Vamos ter aqui um exemplo. Vamos, por exemplo, nos mandam converter 3 quilômetros em metros na unidade principal. Então é muito simples. Olha, o truque é o seguinte: nós queremos sair de quilômetros para metro. Então vamos lá, já sabemos onde queremos sair. Vamos sair de quilômetro para metro. Vamos sair da esquerda, é sempre da esquerda à direita. Tá? Então, no caso aqui para aqui. Então, quilômetros para metro. Onde é que está o quilômetro? Sempre vamos começar com 0 e terminar com 1. Sempre vamos começar com 0 e terminar com 1. Tá? Vamos lá. O quilômetro está aqui. Vamos começar com 0, 0, 0 e 1, né? O último é 1. Se não tiver mais, então vamos terminar com 1. Tá aqui. São 1, 0, 0, 0. Isso dá quanto? Isso dá 1000. Tá vendo? Isso dá 1000. Então nós temos a unidade. Nós temos que perceber primeiro se nós queremos saber se 3 km equivale a quantos metros. Primeiro temos que perceber se 1 km equivale a quantos metros, para depois nós fazer aquela regra de 3 simples que, né, nós estamos acostumados a fazer. Então é muito simples, né? Vamos colocar, eu descobri que 1 km equivale a 1000 metros. Tá, colega? A 1000 metros. Então vou dar o que nos deram, vou colocar aqui o que nos deram no enunciado, quilômetro por baixo de quilômetros, e aqui onde me mandaram calcular vou colocar um x, né, para aplicar a regra de 3 simples. Então aqui vou colocar 3 km, aqui vou colocar um x, né, porque eu não sei, x, pode já simplificar, simplificando fica apenas x vezes 1, vamos ter aqui x vezes 1, 3 vezes 1000, 3 vezes 1000 metros. X vezes 1 vai dar x, 3 vezes 1000, né? Vamos ter aqui 3 mil metros. Então tá aqui, né? Esse truque é simplesmente para ir buscar do que está na esquerda, assim equivale a quantos do que está na direita. Depois vamos colocar lá o que nos gera no enunciado e fazer então assim, aplicar a regra de 3 simples, vamos encontrar então assim a nossa solução, tá, né? Mais um exemplo, né? Vamos ver lá aqui mais um exemplo, muito bom, vamos lá ver mais um exemplo aqui. Vamos imaginar agora que não vai vir aqui a unidade principal. Vamos nos mandar calcular, por exemplo, 2 decâmetro em 2 decâmetro até decímetros, um exemplo, tá? Nunca se esqueçam que devemos sempre começar da esquerda, né, para a direita, que é basicamente de 0, vai começar com 0 e terminar com 1, né? Então, decâmetro está onde? Está aqui. Vamos começar com 0, 0, decímetro está aqui, olha, até 1, está ali, pronto. Já tá. Já sabemos que 1, 0, 0 é 100, pronto. É 100, muito simples, tá, né, colega? Muito simples. Então quer dizer que 1 decâmetro vale 100 decímetros. Agora vou colocar aqui com 0 no enunciado, 2 decâmetros, e aqui vou colocar x. Fazer esse corta, x vezes 1 dá x igual a 2 vezes 100. Vou meter aqui 2 vezes 100 decímetros. Isso vai ser 200 decímetros. Isso quer dizer que 2 decâmetros, né, vale 200 decímetros. Né? Outro exemplo, para terminarmos já. Vamos terminar com esse exemplo. Agora vou inverter, vamos sair daqui para aqui. Estou ouvindo muito para aqui. Né? Agora vamos sair daqui para aqui, né? Queremos saber se, por exemplo, deixa eu ver aqui o outro exercício, 4 decímetros em 4 decímetros em hectômetros. Oba, em hectômetros, aqui um exemplo. Vamos lá ver em hectômetros. Se vale quanto? Né? Não vamos esquecer que temos que começar sempre com 0 e terminar com 1. O decímetro está aqui, vamos começar com 0. Deixa eu só apagar aqui para copiar. Deixa eu acabar aqui, deixa eu apagar aqui, vamos chegar 0. 0 aqui, deixa eu apagar aqui a unidade principal. 0 até 0. Vai até hectômetro, então tem que terminar com 1. Tá ali. Olha, só que o 1 dessa vez veio parar aqui. Quando isso acontece, em vez de terminar com 0, né, porque nós lemos os números da esquerda, né, daqui para aqui. Então, se isso acontece, então vamos colocar vírgula aqui no primeiro 0. Já está, quer dizer que é 0,001.
Então, nesse caso, já pegamos a unidade. Quer dizer que 1 decímetro vale 0,001 hectômetro, tá? Esse valor. Então vamos colocar o enunciado, tá aqui, 4 decímetros, vai valer a x. Fazer o redatriz simples, esse cai com esse, x vezes 1 vai dar x. Aqui vamos ter 4 vezes 0,001 hectômetro. Isso vai ser quanto? Fazendo na nossa máquina calculadora, isso vai ser 0,004 hectômetro. Então, simples assim, né, colega? Então, essa aqui é uma conversão de unidades básica, muito básica. Então, deixa eu colocar aqui. Me deram um toque que na câmera não está a aparecer. Vou colocar aqui um pouco mais, aqui mais por cima. X, né? Nosso x vai ser igual a 0,004. Acho que vai ser mais visível assim. Tá, top. Então tá aqui. Esse é o nosso resultado do nosso terceiro exercício. Então é muito simples. Esse aqui é um princípio de conversão de unidades. Conversão de unidades é muita coisa, é muito mais que isso. Mas isso aqui é um princípio que vai nos ajudar a compreender outras coisas. Nós vamos deixar a lista de outros múltiplos, submúltiplos. Então fiquem ligados conosco. Nós estamos aqui a vos proporcionar bom trabalho. Boa, até a próxima.